Falamos há tempo sobre novos capítulos e livros da Tesla. Sei que alguns estão cansados desse assunto e querem resultados. Agora entendo. Mas quando realmente entendemos a transição que a Tesla escolheu fazer, pelo menos precisamos reconhecer a incrível confiança que a equipe tem. Que essa é a visão certa. A Tesla poderia ter seguido liderando as vendas de elétricos, ampliando margens aos poucos, lançando novos modelos e expandindo o setor de energia. Mas, graças aos avanços em silício e redes neurais, está abandonando totalmente o caminho anterior. Uma empresa que vale mais de US$ 1 trilhão abrir mão de lucros fáceis e deliberadamente desagradar clientes certamente será estudada por décadas. O mais importante é que isso nos diz tudo o que precisamos saber. Tesla lidera na fabricação de veículos elétricos, não há discussão. Os chineses, na maioria, ainda não são lucrativos, então, para mim, não contam. Em um mercado livre, sem subsídios pesados, a Tesla é a melhor do mundo, com a melhor alavancagem de cadeia de suprimentos do mundo. Ainda assim, eles dizem alto: achamos uma mina de ouro maior para explorar. A tecnologia está aqui. Nós temos o talento, tanto que toda a nossa missão precisa mudar. E alguns dos primeiros fãs da Tesla vão ter que reavaliar seriamente se ainda estão a bordo como estavam antes, com esses novos planos seguindo em frente. Porque 2026 é o ano em que isso chega. A Tesla está prestes a gastar US$ 20 bilhões em despesas de capital este ano, quase o dobro do que já gastou em um único ano em toda a sua história. E esse número não inclui a produção solar totalmente verticalizada, nem a Tesla Terrafab. Isso realmente parece que vai acontecer, então precisamos refletir um pouco. 99% das empresas de capital aberto no mundo são incrementais. Um novo produto aqui e ali, uma nova eficiência aqui e ali, melhorias pequenas para ganhar um pouco mais de receita e aumentar um pouco a lucratividade, enquanto seguem com o que conhecem e evitam arriscar um modelo comprovado. Mas esse não é o caso da Tesla, o que acho que incomoda muita gente, mesmo sem perceber. Mesmo assim, não apenas pelo risco, mas também pelo fator tempo. Fazer mudanças gigantescas de estratégia como essa, enquanto se resolve alguns dos problemas mais difíceis do mundo, coisas que nunca foram feitas antes, simplesmente leva tempo, e anos, não meses. E nem todo mundo está disposto a esperar. Mas nesse caso, como temos dito há muito tempo, aqueles que estiverem dispostos, eu acredito, serão generosamente recompensados. Porque o que a Tesla planeja fazer é realmente inédito, primeiro rapidinho. A palavra dos conselheiros da Tesla é que o suposto problema do hardware 4.5 foi apenas um erro de rotulagem, e todos os carros ainda estão sendo enviados com o hardware normal, o 4. Eu verifiquei o EPC e ele foi atualizado para apenas hardware 4. E mesmo que houvesse algum ajuste menor no hardware 4, que a Tesla agora está apenas encobrindo isso para não ter que lidar com clientes surtando desnecessariamente. Podemos ficar tranquilos, nada muda para nós, então podemos agir como se nada tivesse acontecido. Assim, todos podem ficar em paz, e isso sai do caminho. Fiquei um pouco triste ao saber oficialmente do fim da produção dos modelos SNX após o segundo trimestre deste ano. Parece que nosso passarinho estava certo semanas atrás. Ao compartilhar esse boato, sabia do risco, mas não queria que fosse verdade, pelo menos por enquanto. Ashley e eu queríamos trocar por um SNX no futuro, mas como provavelmente nunca terá o IA5, isso não será possível. As linhas de produção em Fremont serão adaptadas para fabricar o Optimus, podendo chegar a 1 milhão de unidades anuais. É uma ótima decisão para o investidor, mas ruim para o consumidor. A partir do terceiro trimestre, os preços médios de venda devem cair um pouco. Mas lembre-se, o SQ e o Cybertruck juntos representaram cerca de 3% da produção da Tesla no ano passado. Essa decisão deve gerar perda de cerca de US$ 1 bilhão na receita trimestral a partir do terceiro trimestre. Talvez alguns interessados no SNX migrem para o Model X, 3 ou Cybertruck, mas acredito que muitos buscarão outras opções se costumam comprar nessa faixa de preço. Esses modelos contribuíam para ineficiências na absorção de custos da Tesla, operando bem abaixo da capacidade anual de 100 mil unidades. Com certeza a Optimus a longo prazo gerará lucros bem maiores que o SNX jamais alcançaria. Ainda assim, é um momento triste, o que pode soar estranho ao falar de objetos inanimados, mas eram veículos aspiracionais para alguns de nós e o principal motivo da sobrevivência da Tesla como empresa. Como Elon disse, eles continuarão na frota, só não serão mais produzidos e a Tesla seguirá dando suporte enquanto estiverem em uso. Com isso resolvido, estou animado porque a Tesla vai ampliar a produção de painéis solares, e não apenas telhados solares, que ainda são inacessíveis para a maioria. E a nova versão aprimorada que eles lançaram recentemente, com as novas opções de financiamento que serão usadas tanto na Terra quanto no espaço. E Elon esclareceu que serão 100 gigawatts por ano só da Tesla. Então, entre a Tesla e a SpaceX juntas, eles vão mirar em 200 gigawatts por ano.
E lembre-se, no total, a Tesla provavelmente já instalou cerca de 6 gigawatts de energia solar em toda a sua existência. E agora a Tesla está nas fases iniciais de produção de células solares na ordem de 100 gigawatts por ano. E o mais importante, Elon disse que isso seria totalmente verticalizado, segundo ele, em toda a cadeia de suprimentos, desde as matérias-primas até os painéis solares finalizados. Nesta nova fábrica de fabricação de células solares, provavelmente em Buffalo, talvez em um local expandido, vamos ver sobre isso. Isso mostra que Elon está mesmo focado em energia solar e baterias na Terra, além de data centers de IA movidos a energia solar no espaço. Como previmos, a Tesla teria papel importante na energia solar, e possivelmente na computação, mas certamente na energia solar. Eu espero que a energia solar volte a aparecer como um item nas finanças da Tesla em algum momento no início de 2027. Será interessante ver a rapidez do avanço, já que ainda está na fase de planejamento, mas esse é o ponto. Uma das maiores produtoras de energia solar, amplamente verticalizadas, nos Estados Unidos, a primeira solar está produzindo apenas cerca de 10 gigawatts por ano, mas mesmo assim, suas margens brutas podem chegar a 40%, especialmente com os incentivos de produção do IRA. Então, a longo prazo, se a Tesla algum dia atingir aqueles 100 gigawatts por ano, ela estaria ganhando cerca de 15 bilhões de dólares em créditos de produção do IRA só naquele ano. Agora, isso assumindo que as células, os módulos, as lâminas e o polissilício foram todos obtidos nos Estados Unidos. Quero que todos saibam que essa escala de produção nos Estados Unidos é inédita e levará anos para ser atingida. Quero que todos saibam que não se trata apenas da Tesla retomando e ampliando a produção de energia solar. Com base nos números de hoje, essas metas fariam da Tesla o maior produtor de energia solar dos Estados Unidos por uma ordem de magnitude. Como eu disse, isso pode levar anos, se conseguirem, e até lá empresas como a First Solar já produzirão mais. Mas o que isso significa? A Tesla planeja retomar uma linha de negócios que esteve praticamente inativa nos últimos anos, e ressuscitá-la a ponto de gerar algo em torno de 300 bilhões de dólares por ano em receita. É simples, 100 gigawatts por ano a 3 dólares por watt dá 300 bilhões de dólares. E olha, eu definitivamente tenho minhas dúvidas se a Tesla realmente vai atingir esse número, mas mesmo que eles fiquem 50% abaixo, mesmo 50 gigawatts já seria um negócio muito substancial. Muitos apreciam a tranquilidade proporcionada pelos esforços da Tesla em segurança. Quero isso para todos também fora das estradas. Há alguns anos, Dan Hollander comprou informações pessoais sobre a juíza Esther Solis e sua família. Ele então foi até a casa deles, matou o filho dela e feriu gravemente o marido. E ele conseguiu essas informações pessoais em sites de busca de pessoas, um tipo de corretor de dados. Sobre o outro anúncio de Elon e da Tesla, disseram que vão divulgar mais em breve. A TerraFab, Elon disse especificamente, é uma fábrica com lógica, memória e encapsulamento, os três. Isso precisa ser explicado, porque a grande maioria das fábricas não tem esses três elementos. A fabricação de semicondutores é bastante especializada e ao ouvir sobre wafers, você entende o que ocorre nas salas limpas com todo aquele grande equipamento especial. Essa é a produção de lógica e memória, as partes do chip que geralmente acontecem primeiro. A lógica geralmente se refere aos chips que lidam com a computação e tomam decisões. Os cérebros com bilhões de transistores, as CPUs, as GPUs, os sistemas em chip. Mas para o i5 da Tesla e além, eles não vão usar GPUs ou processadores de imagem, já que a Tesla encontrou uma maneira de remover esses componentes dos projetos anteriores. E então, na fase de memória, está na definição. Normalmente são pilhas de chips de memória, às vezes chamadas de HBM, que significa memória de alta largura de banda. E esse é um armazenamento otimizado para velocidades de leitura e escrita e capacidade, não para tomada de decisão. E então, mais para o final da produção, você teria a etapa de encapsulamento, que geralmente é feita em um local totalmente separado, com suas próprias técnicas especializadas, onde eles cortam as lâminas, testam os chips e depois os colocam em embalagens protetoras. É nessa etapa que o chip lógico e os módulos de memória geralmente são integrados em um único pacote coeso. Então, a Tesla provavelmente faria isso com a i7 ou 8, seja lá qual versão estiver. Quando a fábrica estiver pronta e o pacote final, vamos chamar de AI8, então terá o chip lógico e o HBM fortemente acoplados lado a lado. E é isso que é usado nos veículos da Tesla, no Optimus e talvez em data centers no espaço. Então, por que a Tesla iria querer ser a primeira do seu tipo a ter uma fábrica no Zbyuak integrando todas as três fases? Bem, minha suposição é que o ressuscitado Tesla Dojo. É provável que isso combine muitos dos chips da série de IA e os empilhe juntos em uma solução personalizada que a Tesla cria internamente. Então, essa etapa de empacotamento vai ser crucial não só para o chip individual da série de IA,
e combinar os aspectos de lógica e memória, mas também para criar a nova e aprimorada pilha Dojo. E nem a Samsung nem a TSMC integram essas três etapas, lógica, memória e empacotamento, em uma única fábrica. O que a Tesla planeja fazer aqui é, em grande parte, sem precedentes. Os sites da Samsung e da TSMC não incluem a produção de memória, e a Samsung na verdade terceiriza o empacotamento para o exterior ou por meio de parceiros também. Então tudo isso parece ótimo para a Tesla. Integração vertical pura, reduzindo riscos na cadeia de suprimentos por questões geopolíticas e garantindo que a Tesla não enfrente restrições ou pague margens a terceiros no futuro. E ela tem sua lógica personalizada, memória e empacotamento em um só lugar, em uma única instalação. E como Elon disse na ligação, a memória é o maior limitador do que a lógica de IA neste momento. Não há fábricas avançadas de memória em grande escala nos próximos anos, e a Tesla trabalha com parceiros para mudar isso. Mesmo assim, provavelmente não será suficiente para a escala que a Tesla espera atingir. Mas, como mencionado, o custo de tudo isso não está incluído nos 20 bilhões de dólares que a Tesla planeja gastar este ano. Isso seria além desse valor, provavelmente ultrapassando 15 bilhões de dólares extras apenas para o aplicativo de tarifa. Quando tudo estiver dito sobre o que a Tesla fala, pode ser ainda mais do que isso. O que significa que sim, mesmo que a Tesla tenha 44 bilhões de dólares em caixa, ela admitiu que provavelmente vai precisar fazer uma captação de recursos em breve. Weiboff disse: a Tesla tem conversado com bancos e parece que é assim que ela pretende fazer isso, mas ele disse que ainda precisam decidir se será por meio de dívida ou de outra forma. Mas, resumindo, se a Tesla gastar como diz e não expandir rápido o robotáxi ou energia, pode haver trimestres de fluxo de caixa livre negativo em breve. Isso não é um grande problema, mesmo que todos os trimestres do ano e o fluxo de caixa livre sejam negativos. 5 bilhões de dólares no ano, isso ainda não apaga o balanço, uma fortaleza em um ano. Devemos estar preparados, pois algumas pessoas certamente ficarão preocupadas sem o contexto completo. Especialmente se a Tesla começar a gastar com tarifas e ou produção solar este ano, somando ao número de 20 bilhões de dólares em capex, então saiba que isso pode facilmente inflar para 30 bilhões de dólares este ano. Acho que esse é o pior cenário, já que a Tesla não deve querer assumir muito este ano. Mas se a barreira dos chips, como Elon chama, vai acontecer em 3 a 4 anos, a Tesla precisa começar a construção da fábrica, basicamente agora. E eu só preciso dizer, é tão fácil entrar nessa mentalidade de que todos nós simplesmente esperamos que a Tesla consiga tudo o que tenta, e tudo o que a Tesla conquistou na última década nos dá pontos de dados sobre por que podemos ter confiança nisso. Mas deixe-me ser claro, a Tesla construir uma terrafábrica seria, de longe, o projeto mais ambicioso e de maior risco que a Tesla já assumiu. Se você achou que a Tesla fabricar as 4.680 internamente com DBE já era ousado, bem, uma terrafábrica está em uma ordem de magnitude muito além disso. E sim, é claro, a Tesla teria muita ajuda de parceiros como a TSMC e a Samsung. Mas só saiba que as coisas dão errado na construção dessas fábricas o tempo todo, atrasando projetos por anos e aumentando o capex em dezenas de bilhões de dólares. Só quero dizer que mesmo com a boa posição e conexões da Tesla, ainda não há garantia de sucesso para uma terafábrica. Então só saiba que é um risco enorme. A equipe sabe disso, Elon sabe disso, e mesmo assim eles podem fazer de qualquer jeito, o que mais uma vez nos diz muita coisa. Eles esperam alcançar isso mesmo, uma escala sem precedentes nos próximos 3 a 4 anos. Gostei de analisar a apresentação porque a Tesla trouxe novos gráficos, imagens e métricas aguardadas. A principal, por enquanto, são as métricas de assinatura do FSD. Agora a Tesla tem uma linha ativa de assinaturas do FSD. E é importante destacar a observação que diz que inclui tanto pagamentos antecipados quanto assinaturas mensais, e exclui testes gratuitos. Então, até o quarto trimestre, o número era de 1,1 milhão de pessoas que ou pagaram pelo FSD à vista ou estão pagando a assinatura mensal. Depois, na ligação, soubemos que desse número de 1,1 milhão, 70% foram compras à vista, o que significa que 330 mil pessoas estão pagando a assinatura mensal. A maioria preferiu comprar à vista, mas agora essa opção será retirada, o que deve impactar negativamente as margens brutas automotivas da Tesla já no primeiro trimestre, já que haverá 1 mês e meio em que não será possível comprar o FSD à vista. Então, ao invés de receber esses 8 mil dólares à vista, a Tesla vai receber 100 dólares, o que vai reduzir as margens no curto prazo. Mas os 330 mil assinantes mensais representam 396 milhões de dólares por ano em receita de FSD, e praticamente tudo isso serve como lucro. E o número de assinaturas do FSD, incluindo ambas as formas, cresceu 25% em 2022.
20% em 2023, 33% em 2024 e 38% em 2025. Esses não são índices de adesão, só taxas de crescimento. A partir do número bruto de pessoas pagando pelo FSD a cada ano, a taxa real de adoção do FSD ainda está em torno de 12%, como Vaibov nos disse recentemente. E parece que a Tesla está apenas pegando um número de 1,1 milhão de usuários ativos dividindo por 8,9 milhões de entregas acumuladas para chegar a uma taxa de adesão de 12,3%. Não espero grande aumento nesse número até o modo sem supervisão estar disponível. Infelizmente, ao perguntarem à Tesla sobre o fator limitante do robotáxi e da expansão do modo sem supervisão para clientes, não houve resposta do Ashok. Ele citou limitações de recarga que enfrentariam se tivessem expandido mais rápido o modo sem supervisão, mas não explicou mais nada. Isso não esclarece qual o motivo dos carros de clientes não receberem o modo sem supervisão. Mas Lars disse que a Tesla está em uma posição única com seus centros de recarga e serviço, e é a única empresa capaz de escalar antes do tsunami da autonomia, e nós ficamos um pouco mais firmes. Os prazos para as próximas cidades, Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando, Tampa e Las Vegas, estão todos previstos para entrar em operação na primeira metade deste ano. Hoje, a Tesla cobre uma população de cerca de 9 milhões de pessoas entre a Bay Area e Austin. Dallas adicionaria 7 milhões, Houston mais 7 milhões, Phoenix 4 milhões, Miami 6 milhões, Orlando 2 milhões, Tampa 3 milhões e Las Vegas 3 milhões. E claro, esses números não são perfeitos, e algumas dessas pessoas estarão fora da geofence inicial em cada cidade. Mas a Tesla vai passar de cerca de 9 milhões de pessoas cobertas hoje para adicionar mais 32 milhões de pessoas que estão pelo menos relativamente próximas de estarem na área de cobertura. Isso representa um aumento de cerca de 3 vezes na cobertura dos robotáxis apenas na primeira metade do ano. E Elon esclareceu que já não há mais carros de apoio em Austin, e David Moss finalmente conseguiu sua carona sem supervisão. E foi realmente sem carro de apoio, segundo Elon. O nível de autonomia vai aumentar mensalmente e será triplicado no Cybertaxi, que não terá volante nem pedais, dizendo que não haverá plano B, ou ele dirige sozinho ou não dirige. O que significa que a Tesla ainda está muito confiante de que o modo sem supervisão estará totalmente pronto para onde quer que o Cybertaxi seja lançado primeiro. E a produção lenta no início não vai enfrentar obstáculos regulatórios este ano, disse a equipe da Tesla. Há cerca de 500 veículos na frota de robotaxi ride-hail, mais do que o rastreador público mostra, e a discrepância vem principalmente dos dados da Bay Area. Além disso, a equipe disse que o número real de veículos ativos em determinado momento varia conforme a demanda, então não será um número fixo. A equipe afirmou que esse número deve praticamente dobrar mensalmente. E se assumirmos que esse número de 500 é verdadeiro, isso significaria 1.000 em fevereiro, 2.000 em março, 4.000 em abril, 8.000 em maio e 16.000 em junho. Agora escuta, vamos com calma e sem conclusões precipitadas. Não estou criando expectativas, mas talvez nos próximos 2 ou 3 meses esses números se confirmem. E se a Tesla conseguir uma média de pelo menos 300 veículos em cada uma das 9 cidades listadas, esse seria o patamar para superar o tamanho da frota da Waymo, já que isso daria cerca de 2.700 veículos em todo o país para a Tesla. O último número que temos da Waymo é de cerca de 2.500. E claro, a Tesla vai começar com supervisão em cada nova cidade, mas de novo, o tempo necessário para isso deve diminuir cada vez mais em cada nova cidade. Espero que leve 4 ou 5 meses para a próxima, menos que os 7 meses em Austin. E eu já disse isso antes, mas vou repetir. Agora a Tesla precisa ser vista como uma empresa de transporte como serviço, com total transparência, como investidor. Eu adoro isso, é a decisão certa, mas como consumidor eu odeio isso, é desconfortável para mim pessoalmente. Não importa o que aconteça com a autonomia, eu ainda pretendo ter veículos familiares próprios. Eu sou um grande fã da posse. Não quero chamar um veículo sempre que for a algum lugar. Mesmo com a direção autônoma popularizada, ainda vou querer poder dirigir. É uma experiência que ainda me traz muita alegria. Sim, como muitos de vocês, eu realmente não gosto da ideia da Tesla se afastar da posse de veículos pessoais, porque, claro, os únicos veículos que eu quero comprar, a única empresa que eu quero apoiar é a Tesla. Gostaria que tivéssemos o melhor dos dois mundos, mas isso não será possível. Acredito que quanto antes todos processarmos e internalizarmos isso, melhor para todos. Ouvimos de Elon que a linha da Cybertruck pode virar totalmente autônoma, permitindo que uma Cybertruck sem volante nem pedais seja usada para entregas de cargas. O que eu realmente acho ótimo e vai ajudar um pouco a utilizar mais da capacidade não utilizada da fábrica, ao longo do tempo. Mas eu não entraria em pânico ainda, pois eu espero que,
A Tesla também vai fabricar Cybertrucks com volante e pedais enquanto os clientes continuarem fazendo pedidos. Porque claramente é o último veículo maior que a Tesla vai oferecer para a propriedade pessoal além do segundo trimestre deste ano. E eu não acho que seria tão desafiador para a Tesla operar essa linha em paralelo. Ou seja, eles podem facilmente produzir uma Cybertruck sem rodas e pedais, e outras com rodas e pedais, e simplesmente implantá-las estrategicamente conforme a demanda exigir, mês a mês. E especialmente para um veículo VSA, com capacidade off-road, onde as pessoas gostam de se aventurar e querem um volante. Para mim, eu realmente acho que seria como jogar sal na ferida se a Tesla tornasse essa linha totalmente autônoma, sem volante e pedais, em breve. Mas estou me preparando totalmente para qualquer coisa, porque não poderia estar mais claro. A Tesla está totalmente comprometida com esse futuro de transporte autônomo como serviço. E aí, de forma tão casual sobre as baterias, a Tesla disse: agora produzimos eletrodos secos para as células 4680 com ânodo e cátodo feitos em Austin. O que foi uma frase confusa no começo, mas felizmente Bob Eggleson da Tesla confirmou para Jordan que ambos os eletrodos agora usam o processo seco. Como isso não foi comemorado ou mencionado na ligação, realmente não entendo. Isso levou anos para acontecer e é um avanço enorme que até mesmo Elon duvidava que aconteceria até o ano passado. A Tesla já havia decifrado o código do DBE no lado do ânodo há algum tempo, mas o cátodo estava se mostrando muito mais difícil e, segundo Elon, mais complicado do que o esperado. Mas a Tesla disse que sua célula 4680 já tinha o menor custo por quilowatt-hora em comparação com qualquer um de seus fornecedores. E isso foi antes desse avanço do DBE no cátodo. E a Tesla tem confiança na confiabilidade porque agora está usando as 4680 em veículos com pacotes não estruturais. E isso importa além do menor custo de mercadorias vendidas, porque a Tesla disse que a maior restrição global no momento são os pacotes de baterias. Você pode perguntar, como isso é possível se as vendas da Tesla caíram pelo segundo ano seguido? Eu diria que tarifas e geopolítica estão sempre mudando. Tenho certeza de que a Tesla está agindo para reduzir o impacto das tarifas, pois ela mesma afirmou isso. Só no quarto trimestre, as tarifas causaram um impacto de 500 milhões de dólares. Então, a Tesla está produzindo as 4680 nos Estados Unidos com um processo seco para o ânodo e o cátodo. Com a fábrica de cátodos em Austin agora na fase inicial de ramp-up, e a refinaria de lítio na mesma fase, já está tendo um impacto positivo nas margens da Tesla e, além disso, está ajudando a evitar esses impactos tarifários. Pode ser algo pequeno agora, mas isso vai ganhar relevância. À medida que o programa 4680 escala com o processo totalmente seco, não consigo expressar o quanto isso é importante. Porque lembre-se, o Semi e o Cybercab devem usar células 4680. E antes de ontem, eu pensava que a Tesla teria que fazer isso com um processo úmido para o cátodo, ou seja, usando solventes, revestimento e uma secagem que consome muita energia com esses fornos enormes, que são lentos e acabam se tornando um gargalo na produção. Mas não, com uma frase zero alarde na ligação, zero perguntas de analistas sobre isso, a Tesla deu a entender que a etapa do solvente foi completamente removida. Aqueles fornos de secagem do tamanho de campos de futebol não são mais necessários. A energia usada durante a produção será muito menor. A fábrica agora pode ter mais linhas, e a produção será potencialmente de 3 a 5 vezes mais rápida em escala. E os custos totais podem ser cerca de 30% mais baixos. E claro, existem outras empresas trabalhando com DBE para ambos os eletrodos, mas todas ainda estão em uma fase piloto bem inicial. Então, se a Tesla realmente estiver pronta para escalar a produção das 4680 com o processo totalmente seco, provavelmente será a única empresa fazendo isso em qualquer tipo de escala. Esse é só um dos motivos de eu ter compartilhado isso de brincadeira. Uau! Agora a Tesla está fazendo o que empresas de bateria com décadas de experiência ainda não conseguiram descobrir. Então eu poderia gastar mais 5 a 10 minutos falando sobre isso. Mas não subestime a importância disso. Realmente é um grande avanço e tem enormes implicações para os custos dos pacotes de bateria da Tesla no Semi e no Cybercab. Este último sendo um veículo que, com o tempo, vai superar o restante da linha da Tesla em várias ordens de magnitude. Geralmente nem comento sobre margens, pois na maioria dos trimestres isso não importa nessa fase dos negócios da Tesla. Mas desta vez é importante entender a eficiência de capital da Tesla, já que estamos entrando em um ano em que os gastos da Tesla serão históricos. As margens brutas automotivas da Tesla foram de 20,1% a primeira vez que isso acontece em 2 anos, e teriam sido superiores a 22% se não fosse pelo impacto das tarifas. No trimestre em que as vendas e a receita automotiva da Tesla caíram em relação ao ano anterior,
O preço médio de venda caiu cerca de $700 em relação ao trimestre anterior. Aqui está o ponto. O custo por veículo da Tesla caiu cerca de $1.600 por veículo em relação ao trimestre anterior. Agora está no menor nível de todos os tempos, em 34.069. Então, apesar do impacto negativo das tarifas em toda a cadeia de suprimentos e apesar da menor absorção dos custos fixos, a Tesla ainda conseguiu reduzir o custo médio por veículo em $1.600, o que é um custo incrível. Disciplina e coisas como o avanço das 4.680 certamente vão ajudar a manter o custo o mais baixo possível durante esse período de transição, mudando para o Optimus. Queria mais detalhes sobre o que está acontecendo, mas teremos que esperar até mais tarde no primeiro trimestre. Como a Tesla disse que iria revelar a geração 3 neste trimestre, e a geração 3 vai ter o design de mão mais recente. Este é o primeiro design para a produção em massa, com a linha de produção sendo preparada e a cadeia de suprimentos organizada. E a Tesla espera eventualmente alcançar 1 milhão de unidades por ano do Optimus P3 na fábrica de Fremont, usando as linhas modelo SNX. E a produção da geração 3 deve começar antes do final deste ano, o que confirma o que temos dito. Se alguns milhares de Optimus forem produzidos este ano, já será uma vitória. E ainda existe a possibilidade de a produção realmente não começar este ano, porque a Tesla colocou essa ressalva, dizendo que espera que a produção comece, e nós sabemos que o início da produção vai ser dolorosamente lento. Minha expectativa para a produção do Optimus este ano é de talvez algumas centenas de unidades. Mas eu diria que ficarei satisfeito, mesmo que a Tesla apenas inicie a produção nessas novas linhas de produção reformuladas. Em Fremont, Elon fez comentários fortes, afirmando que a geração 3 será de uso geral e capaz de observar o comportamento humano, o que pode ser demonstrado. Um vídeo, ele pode receber instruções verbais. E então Optimus seria capaz de aprender o que fazer. E se tudo isso for verdade, o que é um grande se, seria algo profundo. O mundo não está esperando nada parecido com um humanoide generalizado tão cedo. E Elon disse que o Optimus V4 seria produzido em Austin, na nova fábrica que está sendo construída agora, em volumes muito maiores. Mas isso provavelmente só vai começar no início de 2028 para a produção lá. Então, por enquanto, são apenas promessas. Mas tudo isso veio junto com o Elon dizendo que não há concorrência significativa para o Optimus fora da China, o que é um tapa direto na cara do Brett Adcock. Você sabe do que estou falando. E olha, não tenho nada contra o Brett, mas não gosto de como ele continua dizendo que a Figure tem o humanoide mais avançado, não demonstrando nenhum respeito pela Tesla, e eu sei com certeza que há muitas pessoas por aí duvidando do progresso da Tesla. Com o Optimus não lançaram nenhuma demonstração, enquanto a Figure lança novidades quase toda semana. Então, eu entendo. Mas deixe-me ser claro, a Tesla não busca levantar dinheiro. Já a Figure precisa se manter em evidência e buscar investidores. Para a Tesla, é basicamente o oposto. Eles querem manter as coisas o mais discretas possível, não dar nenhuma pista. Eles precisam apenas baixar a cabeça e fazer funcionar, mas para o que vale. Como disse, acredito que a Tesla vai surpreender a todos na demonstração. O mundo fundamental da Tesla, seu modelo, software e domínio em IA estão muito mais avançados do que qualquer outro. Os aprendizados do FSD vão ser uma grande vantagem inicial para a Tesla. E então, com o Cortex 2 entrando em operação neste verão, o cérebro será ativado para o Optimus, e o progresso do treinamento vai acelerar exponencialmente. Por enquanto, as peças estão sendo posicionadas e a base construída. E a integração vertical da Tesla e o tempo extra de design em uma mão verdadeiramente multifuncional podem ter atrasado um pouco o cronograma. Ainda assim, sigo confiante de que valerá a pena. Pela primeira vez aprendemos isso. A parceria da Shai com a Tesla vai incorporar o Grok sendo usado para gerenciar a frota de robotáxis e encontrar a maneira mais eficiente de implantar os veículos, carregamento, manutenção e assim por diante. Elon disse que seria muito melhor do que gerenciar manualmente com heurísticas. A Tesla investiu $2 bilhões na Chai em sua última rodada de financiamento. Mas isso parece o começo de uma parceria muito mais profunda e oficial, onde a Shai vai ajudar a Tesla a implementar IA no mundo real de forma ainda mais eficiente do que já faz atualmente. Foi uma surpresa agradável. Preferia que tivesse acontecido antes, mas antes tarde do que nunca. Ouça hoje. Há relatos de que a SpaceX está em negociações de fusão com a Kisai, o que colocaria os foguetes, a Starlink e a Grok sob o mesmo guarda-chuva para abrirem capital juntos. Então, quem sabe se isso é verdade. Mas potencialmente mais um ponto de dados nessa convergência do Império Musk. A Reuters disse que o plano daria novo impulso ao esforço da SpaceX de lançar centros de dados em órbita. Segundo a proposta de fusão, as ações da Kisai seriam trocadas por ações da SpaceX.
Duas entidades foram criadas em Nevada para facilitar a transação. A Reuters não conseguiu determinar valor, justificativa ou prazo do acordo, segundo informaram. Existem registros corporativos em Nevada que mostram que essas entidades foram criadas em 21 de janeiro. Uma delas é uma LTDA que tem tanto a SpaceX quanto o Brett Johnson, o diretor financeiro da empresa, como membros gestores, enquanto a outra entidade lista apenas Brett como o único executivo da empresa. Os registros não contêm nenhuma informação adicional sobre o propósito das empresas, ou o papel delas em qualquer acordo. Quem vazou isso disse que alguns executivos da KSI poderiam ter a opção de receber dinheiro em vez de ações da SpaceX como parte do acordo. Porém, ainda não há acordo final assinado e o cronograma e a estrutura da transação seguem indefinidos, disseram eles. Incorporar a Shai à SpaceX poderia fortalecer a posição da empresa para grandes contratos de defesa no Pentágono, que tem buscado aumentar a adoção de IA em suas redes militares. E caso você não tenha visto, a Shai tem um contrato no valor de até 200 milhões de dólares para fornecer produtos Grok ao Pentágono. Então, SpaceX e Shai se fundindo, eu consigo imaginar isso. A Shai ainda é relativamente pequena, embora a puxa da avaliação seja alta. Mas também esta noite temos mais novidades. A Bloomberg informou que a SpaceX está considerando uma fusão com a Tesla, além de uma possível combinação alternativa com a XAI. Então agora temos SpaceX, Shai e Tesla, todas envolvidas em uma possível fusão. Mas como esperado, as conversas parecem estar em estágio inicial. Mas eles dizem que isso pode eventualmente levar pelo menos uma empresa a ser incorporada pela SpaceX. Dois cenários estão sendo discutidos ao mesmo tempo. SpaceX e Tesla se fundiriam, essa informação vem da Bloomberg com fontes anônimas, e a outra opção é que SpaceX e Shai se uniriam. Como já dissemos, a Reuters informou que a fusão entre SpaceX e a XAI pode ocorrer antes da oferta pública inicial da SpaceX prevista para este ano. E aqueles registros que foram encontrados em Nevada, eles se chamam K2 Merger Sub Incorporated e K2 Merger Sub 2 Incorporated. Isso indica que Elon mantém todas as opções em aberto, como eles afirmam. Uma fusão entre SpaceX e Tesla poderia unir o armazenamento de energia da Tesla com centros de dados e espaço. Jarmuth afirmou que uma fusão entre SpaceX e Tesla criaria a Berkshire Hathaway moderna, com captação de capital e eficiência operacional evidentes. Se isso ocorresse, também nos aproximaria de um único instrumento de ações, para tudo ligado a Elon, que muitos querem comprar e pelo valor. Hoje, Beth Jayes compartilhou uma postagem. Elon SpaceX e conversas para se fundir com Shai antes do IPO, dizendo que a SpaceX será a empresa Dyson Swarm. Estamos prontos para cada chefe 2. Ao que Elon respondeu dizendo, sim. Então, obviamente, tudo isso justificaria um vídeo próprio, e eu ficaria feliz em preparar um. Só lembre-se, há uma diferença considerável entre uma proposta e realmente avaliar todas as opções antes de seguirmos em frente com esse IPO. E uma dessas mega fusões realmente acontecendo, para mim Shai e SpaceX parece mais provável do que SpaceX e Tesla neste momento. Vou dizer, tudo pode acontecer e quero saber por quem vocês torcem. Nenhum outro detalhe foi divulgado. Esse é um caso para ficar atento. Eu tenho algumas opiniões sobre isso, não vou compartilhá-las hoje por causa do tempo, mas se esse assunto continuar, logo vamos falar sobre isso. Você pode ficar bravo, cético e decepcionado com os prazos curtos de microprazos sendo perdidos. Se você ampliar a visão e olhar 5 ou 10 anos à frente, mas ainda não for otimista sobre onde isso pode chegar. Com todo respeito, acho que você deveria reavaliar suas emoções, pois, na minha opinião, elas podem estar te dominando. Porque todos os indicadores apontam para uma década incrivelmente especial. E como consumidor, estou muito animado para uma integração mais profunda do Grok com nossos veículos Tesla. Além de navegar, quero controlar todo o carro com o Grok. Imagino que isso será implementado gradualmente. A demonstração do novo Roadster ainda está prevista para abril. MKBHD duvidou disso mais uma vez, ao que Elon respondeu. O novo Roadster será incrível, disse Elon. Hoje, basta o governo do Zikpor enviar dinheiro a todos os cidadãos com computadores, dinheiro mágico de verdade. Desde que a produção de bens e serviços supere a oferta de dinheiro, o que vai acontecer com a robótica de IA em larga escala, tudo ficará bem. E eu sei que tudo isso parece insano. Realmente parece, e eu tenho minhas dúvidas se isso vai ser realmente algo bom para a humanidade a longo prazo. Mas eu não posso ignorar o possível, mas eu não posso ignorar os potenciais resultados de tirar milhões de pessoas da pobreza. Conectá-las ao mundo, oferecer transporte barato, acessível e seguro, dar a elas um assistente pessoal, proporcionar acesso a atendimento médico de alto nível, proteger a rede elétrica ao redor do mundo, aproveitar continuamente mais energia do sol, oferecer eletricidade mais barata e dar às pessoas ferramentas que antes eram impossíveis.
Tudo isso eu acho realmente é um futuro muito empolgante. Não que venha sem concessões e não que não haja pontos negativos. Mas eu realmente vejo um mundo onde todos os pontos positivos superam os negativos. Mas dito isso, considerando o quanto a Tesla mudou drasticamente, eu quero dizer que tudo bem se você não apoiar totalmente a nova visão e a nova missão. Muitas pessoas se apaixonaram pela Tesla, a empresa de carros e de energia, e o que a Tesla se tornou agora simplesmente não é mais isso. Este é o ano em que a Tesla vai arrancar o curativo dos velhos hábitos e anunciar isso ao mundo em alto e bom som. Eles estão apostando tudo em linhas de negócios que nem sequer existiam para a Tesla há apenas alguns anos. Vão haver contratempos, atrasos e pequenos prazos perdidos no curto prazo, mas deve ser mais fácil do que nunca dar um passo atrás e enxergar o panorama geral de para onde tudo isso está indo. Se neste ponto você não acredita que a Tesla está melhor posicionada para esse futuro, nada que eu diga mudará sua opinião. Eu só estou aqui, documentando as notícias, a história e a jornada, curtindo o caminho, comemorando as conquistas e torcendo para ter mais 10 anos ou mais neste mundo para ver tudo isso acontecer. Para a Tesla se tornar a maior do mundo, terá que fazer o que nenhuma outra empresa quer ou consegue. E 2026 é o ano de provar que a Tesla está disposta. Eles enxergam claramente o caminho à frente e estão apostando tudo o que têm. É o ano em que eles vão com tudo para o próximo capítulo da história da Tesla. Só lembre-se, toda vez que houver uma decepção, um contratempo ou um fracasso, volte ao que Elon disse. Se as coisas não estão falhando, você não está inovando o suficiente. Quando algo é importante o suficiente, você faz, mesmo que as chances não estejam a seu favor, e por muito tempo as chances não estavam a favor da Tesla. Mas agora, com toda a experiência e talento que eles têm, pode ser ousado, mas eu realmente acredito que as chances estão de fato a favor da Tesla. Para conseguir realizar tudo o que eles estão falando, eu só acho que vai ser mais do mesmo, tornando o impossível apenas algo atrasado.